Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction, que é um canal que tem bastante conteúdo sobre uma porrada de coisa do meio nerd. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o capítulo 133 do mangá de Ao Exorcist. Então, vamos pra intro e eu já volto. Bom, cara, finalmente o mangá de Ao Exorcist voltou do hiato que teve lá no meio do ano passado. E agora nós voltamos com as análises mensais dos capítulos, então eu nem vou enrolar muito não, só se inscreve no canal para acompanhar as novidades do mangá, até porque você não vai encontrar alguma análise sobre esse mangá aqui no Brasil, porque infelizmente a obra aqui é bem pequena. Mas bora lá pro vídeo. O capítulo começa direto com o Orin pulando para cima do Satã e falando que a roupa dele é tosca, que foi exatamente como terminou o capítulo passado. E logo no primeiro movimento, o abismo entre eles já fica bem claro. O Satã dá só um grito que empurra o Urim para trás e comanda um polvo gigante, que está servindo de montaria para ele, a atacar. E esse polvo gera uma explosão omnidirecional e o Urim até consegue desviar. Mas aí o Satã começa a falar que ele é muito forte, que ele tem poder para acabar com isso tudo quando ele bem entender, e ele só não faz porque não tem graça. E cara, ele diz isso enquanto para um ataque do Urim casualmente com uma única mão. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele gera uma instabilidade nas chamas azuis da Kurikara, mas logo em seguida o Urim reúne as chamas azuis em uma esfera, do mesmo jeito que ele fez lá na segunda temporada para queimar o Rei Impuro. E depois de fazer essa esfera, ele acerta o golpe em cheio na cara do Satã, mas a diferença entre eles é tão grande que o máximo que aconteceu foi um pequeno corte no lado esquerdo do rosto do Deus Demônio. Isso se realmente for um corte e não meramente uma questão visual das chamas azuis. Mas enfim. Enquanto a distração do Urim continua, a história corta para os Arquicavaleiros e o Paladino. E o Arthur tá falando que deixar o Urim lutar primeiro foi um erro, mas o Lightning e o Oceola estão mais preocupados com os demônios de nível alto que estão atrasando eles. Do lado dele está o Beelzebub, que revela que entre os Baal ele é o mais fraco. Ou seja, entre os 8 reis demônios, o rei dos insetos é o mais fraco. Então todo mundo que está ali não tem como avançar mesmo com a ajuda dele. Mas aí a Lucy, uma arquicavaleira da filial chinesa, invoca o Heilong, um dragão negro feito de fumaça que é tão grande que faz os golems de fogo parecerem pequenos. Esse dragão espalha uma fumaça preta por todo o campo de batalha onde eles estão, e essa fumaça confunde os demônios até o nível médio. E com isso os demônios começam a se devorar e até abrem caminho para os arquicavaleiros passarem. Mas aí nós voltamos pro Urim, que está atacando o Satã com um corte que não passa nem do campo de força. Para ter uma ideia, o Satã tá até bocejando de tanto tédio. Mas agora ele revida pela primeira vez, dando um peteleco que arremessa o Urim por dezenas de metros. O Urim tá a uma boa distância, então ele usa uma das técnicas especiais dele, o Satan Slash, que além de surpreender, acerta em cheio o rosto do Satã. E a história corta para os X-Wire, porque eles estão bem longe da linha de frente, procurando um local para atacar, e o Yukio decide que eles vão fazer isso de cima de uma montanha. E é assim que acaba o capítulo. Cara, uma coisa que eu tenho que comentar é que eu não achei que seria algo tão unilateral essa luta entre Urim e o Satã, se é que dá pra chamar isso de luta. Porque assim, eu imaginei que seria desequilibrada porque o Satã é a criatura mais poderosa do universo no Exorcist, mas eu não achei que seria algo nesse nível. Mas ainda falando sobre o capítulo, teve duas coisas bem interessantes. A primeira delas, a revelação que o Beelzebub é o rei mais fraco, o que derrubou minha teoria de que o mais fraco era o Astaroth. E por falar nisso, em breve eu vou estar postando um vídeo sobre o nível de poder dos reis demônios, provavelmente nessa semana ou na próxima ainda. Então fique esperto aí que eu vou estar falando sobre cada um deles e tudo que já foi revelado. Mas a outra coisa interessante é um diálogo dos X-Wires, onde eles dizem que supostamente os Arquicavaleiros são tão poderosos quanto os Baal. O que é bem questionável, principalmente no caso do Mephisto e do Lúcifer, porque, cara, se o paladino anterior ao Fujimoto foi obliterado pelo Urim quando o Urim ainda era um recém-nascido, imagina alguém abaixo do poder dele enfrentando alguém acima do Urim daquela época. Então, pra mim não faz muito sentido isso não. Mas, pelo menos do nível do Beelzebub, que é o mais fraco entre os Baal, eu imagino que isso seja aplicável como válido. Mas enfim. Esse foi o resumo do capítulo 133 de Ao Exorcist, e por hoje eu não tenho mais o que acrescentar. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para dar uma força, porque agora que o mangá voltou do hiato, todo mês eu vou comentar sobre o capítulo que sair. Então se quiser se manter por dentro das novidades, é bom que esteja inscrito.
e com o sininho ativado de preferência, né? Porque tem que ser notificado. Mas é isso. Falou, até a próxima e tchau!